Olá, mais um Papo Livre aqui com Silvio Bembem, e nada melhor aqui nesse momento oportuno e feliz de receber o grande amigo, companheiro de grandes lutas, uma figura que eu tenho maior admiração pelas causas que defende, é o meu companheiro Ribamar Araújo, é um filósofo, por que não dizer um filósofo orgânico, pegando a concepção gramsciana, pela sua militância ativa, presente, convicta, e também é um especialista em economia solidária, uma pauta importante do nosso saudoso Emissada, né? Não é isso, Ribamar? Entre outros tantos. E também é mestre em Direito. Essa especialização de Ribamar em economia solidária foi uma parceria da PUC. Nós somos filhos da PUC São Paulo, né? Eu não sabia, né? Eu fiz lá meu mestrado, meu doutorado, o Ribamar também passou por lá. Então é um filho da PUC e também é mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB, a grande universidade de Brasília. Então, portanto, estou falando aqui com uma pessoa que conhece do tema que vai tratar, e é óbvio que eu estou dizendo isso porque quando eu pensei neste Papo Livre, com a minha coordenação, e aí transitando pela cidade de São Luís, eu encontrei nosso querido amigo Luiz Fernando, que é seu amigo comum também, companheiro comunista, Luiz Fernando, e ele dizia assim para mim: Silvio, por que tu não faz um papo sobre a questão da política de segurança alimentar e nutricional, focando na fome, nesse momento que a gente está vivendo essa tragédia da volta do Brasil ao mapa da fome, com o Ribamar Araújo? Eu achei muito interessante ele ter feito, porque a gente já havia se encontrado, Ribamar, naquela vez lá no Convento das Mercês, que antecedia o show de Joãozinho Ribeiro, você estava fazendo uma divulgação, e eu disse: Ribamar, bora tentar fazer uma conversa sobre isso. E hoje estamos aqui com o nosso querido Ribamar, que vai falar para a gente, nesse programa de hoje, sobre política de segurança alimentar e nutricional. E ele também, que recentemente foi reconduzido, né, a função dele no Instituto de Fome Zero, e também ele também foi reconduzido, né? É isso, Ribamar? Não, esse aí, na verdade, é uma matéria para porque já venceu meu mandato. Então, portanto, é que o Instituto Fome Zero, que é o tema que nos interessa. Ribamar também atua no sistema de segurança, no combate à tortura. Ele teve uma passagem na época, eu também integrava o governo Jackson Lago, ele também integrava as comissões, os conselhos de segurança cidadã, e fez um belíssimo trabalho. Então, portanto, eu estou com uma pessoa aqui muito competente, muito preparada, uma pessoa comprometida com uma sociedade democrática, justa, igualitária, fraterna, pegando os princípios da Revolução Francesa. Com você, Ribamar, fale aí o que você achar. Aqui o papo é livre, não tem censura. Que bom. Então, obrigado, Silvio Bembem, por esse convite. Feliz indicação do nosso companheiro, cofundador do Conselho Maranhão, Luiz Fernando. E é muito bom estar no Papo Livre, em dias de regime de exceção. Porque se há uma coisa que o atual desgoverno federal cumpriu como meta, não na velocidade que queria, foi o retrocesso na política de segurança alimentar e nutricional, entre outros, como também na democratização das relações e dos meios de comunicação social. Ele não conseguiu chegar aos anos da ditadura militar, que sempre defendeu. Se há uma defesa que o atual presidente, se é que a gente pode chamar assim, ele só consegue ser presidente e governante pela benevolência da oposição, que assim o chama, não é? Cumprir foi o retrocesso que nós tivemos. Ele não conseguiu voltar aos anos da ditadura que sempre defendeu, e nunca fez segredo para ninguém. Aquela ditadura, precisa se dizer, que perseguiu e varreu do Brasil o Betinho, o grande Betinho da campanha da fome. A gente que valoriza a campanha de combate à fome, que foi chamada de campanha da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, e que mais agora, recentemente, se chamou a campanha do Betinho. Mas esquece que Betinho foi varrido, literalmente, perseguido pela ditadura militar. Não é à toa que cantava a Elis aquela canção do irmão do Enfio que partiu, entre tanta gente que partiu e alguns que partiram mortos, assassinados, torturados. E, por exemplo, viva nosso Betinho, né? Fazendo uma homenagem de memória, foi bem resgatado por você, já que a gente fala de fome, não podemos esquecer o Betinho. Como também o José de Castro, igualmente perseguido, né, pelas ditaduras que atravessaram a história do Brasil em tantos regimes de exceção, e o Paulo Freire, que aqui nós estamos sediados nesse momento de conversa, simbolicamente celebrando também o centenário de Paulo Freire, no centro Paulo Freire, aqui da UFA. Então vamos fazer um viva a esses caras que deixaram para a gente um legado importante: Josué de Castro, Betinho Herbert de Souza, sociólogo, exato, o Paulo Freire e o Milton
Milton Santos, que vai geógrafo, né? Geógrafo que igualmente vai nos ensinar o recorte étnico-racial necessário dessa problemática. Que é a problemática que nos traz aqui. A gente dizia que nós não conseguimos voltar, graças à nossa luta de resistência, aos anos 60, mas voltamos aos anos 90. Quando nós iniciamos essa campanha contra a fome nos anos 90, a gente dizia que tinha uma Argentina inteira morrendo de fome. Uma Argentina? Era exatamente a população da Argentina. 32 milhões de brasileiros. E o que o último mapa da PSAN, Rede de Pesquisa de Segurança Alimentar Nacional, vem mostrar? Nós somos hoje 33 milhões de brasileiros passando fome. Não é gente só em insegurança alimentar, é insegurança alimentar grave. Não é? E num país que conseguiu sair do mapa da fome, é preciso que se diga, e aqui uma atenção para todos nós. Não é? Quer queira, quer não, quer vote ou não, quer apoie, quer não, inegável. No governo Lula nós conseguimos sair do mapa da fome. Por conta de políticas que, na linha do que propunha Betinho, é importante dizer, porque até entre nós, na Ação da Cidadania, movimento que eu ajudei a fundar no Brasil, na boa companhia do Betinho e seu filho Daniel, hoje que lhe representa na coordenação nacional desse movimento. Daniel, homenagem ao meu produtor Daniel Santos. Isso. Xará. O Daniel chama o filho do Betinho também. O Betinho, muitos leem o Betinho como um militante, e eu gosto de ler o militante sociólogo. O intelectual orgânico. Intelectual orgânico que chamava a atenção para o seguinte, né? A luta contra a fome é cheia de astúcia. E ela tem dupla dimensão. Uma emergencial, por isso muita gente, nós também continuamos lutando na distribuição de cesta, até no Vale Gás. Hoje o Maranhão integra, entre outros comitês no Brasil, que faz uma parceria nacional, da Coordenação Nacional da Ação da Cidadania, com a Ultragás para a distribuição de um voucher de gás, do Vale Gás. Por que isso? Porque muita gente estava morrendo, queimada, porque voltou a usar a lenha para fazer comida quando tinha comida para fazer. Então, por isso, nós estamos hoje, além da alimentação, distribuindo também gás. Mas isso é uma campanha emergencial. Lembrava bem o Betinho, é preciso lembrar o sociólogo que nos ensinou naquele caderninho dos primeiros passos como fazer análise de conjuntura. Exatamente. Então, ele dizia, a luta contra a fome tem dupla dimensão. O emergencial, por isso, distribuir cesta, por isso, distribuir gás faz parte de uma estratégia global, porque quem tem fome tem pressa, e infelizmente muitos companheiros, no Brasil afora, mesmo nos comitês da Ação da Cidadania, parou nesse lema. Não é que ele seja de menor importância, mas nós no Maranhão sempre trabalhamos um lema mais amplo que dizia, também uma frase célebre assim, a luta contra a fome tem dupla dimensão. Ela é cheia de astúcia, dizia Betinho. Ela tem o emergencial e tem o estrutural. Fazer o emergencial sem propor o estrutural é perpetuar a miséria. Mas também propor o estrutural e esquecer o emergencial é praticar o cinismo de curto prazo em nome da filantropia de longo prazo. Uma espécie de política assistencialista. Fazer para sempre. Mesmo nós que à época representávamos a Caritas, a CNBB, inspirada aqui no grande mestre Paulo Freire, né, eu luto para que a justiça social venha antes da caridade. Então é importante ter a caridade, a solidariedade, mas com justiça social. Tem um vínculo com, assim, o Dom Helder, que você também foi amigo. Como é que ele está nessa? Dom Helder da Câmara foi um dos grandes inspiradores dessa luta, e é simbólico falar de Dom Helder aqui, você me traz essa feliz lembrança. Por quê? Porque nós estamos diante de um desgoverno que propõe guerra, que alimenta a indústria armamentista. E o Dom Helder dizia uma frase célebre que inspirou sua vida e nos inspirou através dele, que a única luta legítima, a única guerra legítima é a guerra contra a fome. Muito interessante. E o Brasil voltou a ter 33 milhões de pessoas passando fome. Infelizmente, a insegurança alimentar ela é também desmobilizadora. Porque é isso que apontam também as pesquisas, é isso que apontam as estatísticas, é isso que apontam as conclusões da primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 1994, que nós tivemos a honra e o desafio de ajudar a coordenar pelo Maranhão. Naquela época, era o Ribamar da Caritas representando a CNBB.
E o que é uma das conclusões Isso foi quando, Ribamar? 1994. E qual foi uma das conclusões daquela conferência? Que, diferentemente da fome do deserto subsaariano da África, no Brasil, que em se plantando tudo dá, lá por falta de água, ou um deserto árido, não era se plantando tudo dá. Mas no Brasil, em se plantando tudo dá. Mas, diferentemente de outros países que viviam em guerra interétnicas, guerras das mais violentas, o que justificava a fome no Brasil nos anos 90 e que, infelizmente, continua justificando a fome até os dias de hoje? É um modelo de desenvolvimento. Muito interessante. Eu queria só, assim, você me chegou aqui e me presenteou com uma Constituição que é a nossa, né? Grande Carta Magna de 1988, muita luta para a gente ter uma carta que tem, de fato, muita coisa significativa, garantida, direitos, principalmente sociais, e você apontou, fez uma dedicatória interessante, gostei, muito obrigado. Ó, gente, estou mostrando aqui um presente do nosso querido companheiro Ribamar, vai para minha galeria, para minha biblioteca, uma Constituição nova, que eu gosto de sempre ter. Até nas minhas aulas de teoria de política, de Estado, que eu sempre ministro na introdução dos cursos de Direito, isso vai me ajudar. Vamos aqui para o artigo que você aponta para nós, que é sobre, no capítulo 2, que ele traz para a gente, eu acho que ele aponta muito bem, no meio de muitos artigos, ele diz, olha, os direitos sociais são fundamentais, que talvez seja o pilar, Ribamar, da nossa discussão da política de segurança alimentar e nutricional, a ideia dos direitos sociais, que já dizia o Antônio Cândido, de que o Brasil tem política socialista, o capitalismo brasileiro tem política socialista, entre elas ele falava da saúde, ele falava do salário mínimo, ele falava da seguridade social, e aqui está dizendo, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, nós temos garantido isso. Me comente, nós estamos focando a alimentação, que tem um viés de interrelacional com a fome, mas como que você vê a saúde, que foi objeto da pandemia, que eu quero aqui dizer que participei efetivamente da assessoria, juntamente com o secretário Carlos Lula, que gestou bem a crise, e estava na Escola de Saúde Pública. Faz essa relação entre a fome, ela tem um impacto com a saúde, e como é que essa pandemia, saúde e fome se interrelacionam? Então, voltando a essa importante conquista do direito constitucional à alimentação. A gente sempre diz que a alimentação foi um direito consagrado nas letras da lei tardiamente. Por quê? Porque para que a mais legítima das reformas constitucionais, que foi através da PEC 64, mobilizada pelo Conselho Nacional, em todo o território nacional, por nós da Ação da Cidadania, que lá representavam a Ação da Cidadania, batendo nos pratinhos, lembram disso? Sim. Né? Dizendo que faltava na Constituição Federal esse direito social fundamental. Que era e a direito PEC à alimentação. 64 incluiu essa palavra, que não é simplesmente uma palavra, é simplesmente o mais elementar do direito, o direito humano de se alimentar. E aí já diziam nossas sábias avós, os nossos ancestrais africanos, já nos contavam que saco vazio não se põe em pé. Como aquela pessoa que não se alimenta direito pode pleitear os demais direitos? Direitos já consagrados na Constituição, entre eles o direito à saúde, o direito ao trabalho, mas faltava o direito à alimentação, e por isso foi preciso muita mobilização. Agora, da luta para incluir na lei, passa a luta para incluir na vida. E o que mostrou o atual desgoverno federal, e a gente não pode deixar de frisar isso, é que aquilo que a gente construiu ao longo de 10 anos, saindo do mapa da fome, com uma velocidade fantástica, foi desconstruído. Aliás, no primeiro dos primeiros atos, você que comete o desatino de apoiar esse desgoverno, você que comete o desatino de fazer campanha para esse desgoverno, saiba que você não é eleitor. Porque um governo dessa natureza não tem eleitor, ele tem cúmplice. Você é cúmplice do desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional, que não por acaso devolveu o Brasil ao mapa da fome, que não por acaso aumentou os índices de violência. Adianta distribuir armas? Se tem proteção de segurança pública, se você tem um grande volume de pessoas excluídas da cadeia de produção, que era isso que revelou o mapa da fome do IPEA em 1993, que motivou toda essa mobilização. Um dos mistérios da fome no Brasil é que a fome,
ataca mais aqueles que estão excluídos da cadeia de produção. E não por acaso nós, negros, pobres, pretos, periféricos. Não é? E um outro escândalo da fome, que se apontava no primeiro mapa da fome, que se reforça nesse mapa da fome. Quanto mais você se aproxima das populações que têm a sua vida vinculada à produção de alimentos, mais você tem fome. Misteriosamente, é gente que planta e não pode colher. Está vendo aquele edifício, moço? Eu não ajudei a construir. Isso não é propriedade do agricultor, sobretudo das famílias chefiadas por mulheres. Muita atenção, mulheres. Eu vejo com tristeza mulheres que ainda defendem esse modelo de desenvolvimento. Que ele é um projeto. Exato. E ele é um projeto eficaz. Tão eficaz, e a gente precisa reconhecer isso, que o que a gente lutou décadas para construir, eles desconstruíram em meses, em anos. Uma das primeiras ações do atual desgoverno federal foi desconstruir o CONSEA. Felizmente, o CONSEA Maranhão é um dos poucos que resistem em todo o Brasil. Eu tive a honra e o desafio de ser o primeiro presidente do CONSEA Maranhão. Me alegra muito. É entre os filhos bonitos, filhas bonitas que nós temos, um filho bonito que eu posso assim dizer. E a ele estou vinculado até hoje. Mas ele resiste como um farol de resistência diante de um desmonte de políticas públicas. E por isso o Maranhão também exibe graves contradições. Eu queria só te retomar que na fala inicial eu te fiz essa pergunta sobre essa relação entre a saúde e a fome. E aí como tu observou a pandemia nesses impactos? Que tanto excluiu do ponto de vista do acesso à saúde, mas essas pessoas não tiveram direito ao trabalho, pioraram, ficaram isoladas. Me fala um pouco disso, porque talvez é uma crise que, vez por outra, está vindo à tona. Que a pandemia foi responsável pela miséria, que no trabalho. E essas coisas a gente precisa desmistificar na cabeça das pessoas. Eu queria que tu desse uma... Me permita falar sobre uma coisa que pouca gente fala. E alguns não falam por falta de coragem. Me permita me emprestar uma modesta coragem a essas pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho um pé na segurança alimentar nacional e outro na segurança pública. Eu fui o primeiro ouvidor do sistema penitenciário do Maranhão, não é? E nessa matéria representei como coordenador do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública e fui conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Pública. Isso é para exibir meu currículo aqui? Não, eu nem tenho tempo para isso. É para dizer o seguinte, eu tive a oportunidade, e isso diz respeito com a missão que assumi no último... Reconduzido. Eu fui reconduzido por quê? Porque uma das coisas que o atual desgoverno praticou, ele mirou todos os espaços de participação popular e foi, na lógica dele mesmo, metralhando. E nos metralhou também. Só que nós conseguimos conquistar o direito de ser reconduzido. E ele teve que nos engolir. Que foi ao... E nós lá estivemos como perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura da ONU, que é um órgão como um braço da ONU. Todo país, como 90 países no mundo, ratificou o protocolo de prevenção e combate à tortura, se obrigou a criar. E o Brasil tinha, e ele desconstruiu e foi obrigado a construir, a reconstruir. E lá estivemos. Por que eu trago esse exemplo? Para falar de uma coisa que pouca gente fala. Os índices de violência aumentaram substancialmente. E eu que tive a modesta oportunidade de visitar como perito do mecanismo, de norte ao sul do país, de leste a oeste, do Presídio Central no Rio Grande do Sul ao Presídio Monte Cristo em Roraima, do Rio Grande do Norte, de Mossoró no Rio Grande do Norte, o Presídio Federal, ao Presídio em Campo Grande, né, pude ver um fenômeno que só se agravou. Por quê? Porque, ao contrário do que prometia, onde existe segurança alimentar nacional, existe insegurança pública. Aumentou os crimes famélicos de gente que nem podia estar preso, porque cometeu em estado de necessidade. Exatamente. Lembra a história daquele menino que ligou para a polícia dizendo: vem aqui me socorrer, porque o meu problema aqui é fome. Todo mundo se solidarizou, mas não fez a análise sociológica que o Betinho nos ensina a fazer, que o Milton Santos nos fez. Por que o menino ligou para a polícia e não ligou para um CRAS? Centro de Referência de Assistência Social. É porque o CRAS do bairro dele pode ter sido desmontado, como foi desmontado as políticas sociais. Por que não ligou para o CONSEA? Não podia ligar para o Conselho Nacional, porque o atual desgoverno federal desconstruiu o Conselho Nacional. Muito interessante. Ele ligou para a polícia. Sabe por quê? Porque para muitos de nós, pretos, pobres, periféricos, o único braço governamental que chega é a polícia.
E nem sempre chega com cesta de alimento. Nós que distribuímos cesta de alimento, sabemos que às vezes a polícia chega cumprindo mandado judicial que não tem razão de ser, porque são em áreas vintenárias, são em terras indígenas ou quilombola, como aqui mesmo no Maranhão, e empurrando mais gente para o mapa da fome. Então o menino pediu o último socorro à polícia, porque ele sabia que no bairro dele a polícia chega. Essa chega. Porque só o que sobra para nós, pretos, pobres, periféricos, muitas vezes é a polícia, e ela não vem sempre com cesta de alimentos. Parabéns àquela que foi. Ela vem com metralhadora. E por isso nós também somos as maiores vítimas de violência. Não só da violência física, da tortura, da bala perdida que só encontra o preto pobre na periferia, e não é por acaso, não é? Do porrete, da tortura. Exatamente. Outra coisa interessante, que a gente às vezes ficou na periferia do problema. Lembra do menino que estava na audiência de custódia, do audiência de custódia, que nós tanto lutamos para que tenha, não é? E ele, pela audiência de custódia, constataram que o crime era um crime famélico. Ele é um jovem preto pobre, cometeu um pequeno delito, e ele, por isso, foi mandado para casa. Lembram dessa história? Sim, sim. Qual foi o ato do menino, do rapaz, do jovem rapaz? Não por mera coincidência, preto, pobre, periférico. Ele disse, moça, eu posso ficar até a hora do jantar? Porque se me mandarem embora agora, eu não tenho jantar em casa. Isso para dizer que a desestruturação das políticas sociais, largamente praticado pelo atual desgoverno federal, empurraram mais e mais pessoas para o mundo da criminalidade. Cresceu mais de 40% os crimes famélicos. Num país que prende mal, que não tem política de segurança pública e, por consequência, 40% das pessoas presas são negras, pobres, são presos provisórios. Presos provisórios. Alguns dos quais, depois de feito a agilidade da justiça tão demorada, vão ver que ele nem devia estar preso, nem podia estar preso. Mas como a prisão é uma escola de crime, e aqui eu lamento dizer isso, né? Diante da imagem do presidente Lula que nos assiste. Foi isso que nós dissemos nessa carta aqui que nós entregamos para ele aqui no Maranhão, dia 9 de setembro. Contra tudo e contra todos. Porque as nossas próprias companheiras, eu não vou dar nome e endereço, e por que companheiras? Estou pensando no machismo? Não, porque ele foi recebido numa sede de companheiras nossas que nós tantas vezes defendemos na luta pela terra. Sim. Mas elas só queriam apresentar a agenda positiva. Só interessava ao governo estadual ou até mesmo ao governo federal, uma agenda positiva. E nós quisemos pintar uma agenda negativa, dizendo, olha, o Maranhão, nós cumprimentamos o Maranhão por manter um Conselho vivo e atuante. Sim, sim. Cumprimentamos, um dos únicos das 27 unidades da federação. Cumprimentamos o Maranhão por ter feito o restaurante popular, que nós conseguimos, o primeiro aqui no Maranhão, nós implantamos, foi uma proposta nossa, com muita dificuldade, contra o governo municipal, que deu mais trabalho do que ajuda. Chegamos a 150, nós cumprimentamos. Sim. Mas não podemos deixar de dizer que o nosso Maranhão continua sendo o estado com o maior índice de violência no campo. Exato. Com 14 assassinados nos últimos 2 anos. E eu, quando falei e apresentamos isso aqui para o presidente Lula, entre outros, lá estávamos também a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão de Reparação da Memória e Verdade da OAB, a Comissão de Igualdade Racial da OAB, a CNBB, todos mobilizados pelo Observatório Mundial de Justiça e Direito Padre Josimo de Moraes Tavares de Caxias, felizmente coordenado lá por outro Ribamar, nosso querido Padre Ribamar Cavalcante, apresentamos dizendo, olha, aqui no Maranhão tem um problema grave. Nós não podemos deixar de celebrar essas vitórias, mas se não mudar a estrutura agrária, se não regularizar terras indígenas e quilombolas, nós vamos continuar produzindo fome, miséria e insegurança pública, que vai acontecer. E, simbolicamente, posso segredar aqui, em canal aberto? Pode. Nós que tivemos obstruída a nossa participação naquele evento. Nós deveríamos falar 10 minutos, foi caindo para 5, quando deu 3, já tinha tapinha nas costas, vamos embora, porque essa era uma agenda negativa que ninguém queria falar. Quem puder ver o vídeo da apresentação dessa carta, vai ver que tinha gente que ali presente. Cesseando um pouco a fala do que é real. Só que naquele dia, simbolicamente, mais 2 indígenas foram assassinados. Por conflito de terra, não tem dúvida. Tem coisa que não precisa aprofundar a investigação. Né? O Maranhão mata até hoje indígena por conflito de terra.
das terras indígenas Guajajaras, Araribóia, não é? Que nós conhecemos, acompanhamos há tantos anos. Enquanto isso não for regularizado, a gente vai continuar matando. Riba, eu até fiquei aqui, por exemplo, porque no Papo Livre com o Silvio Bembem, também ele serve de aprendizado tanto para mim como para a equipe. E aí, quando você levantou questões, eu trago alguns problemas que tá muito relacionado com o que você falou. Primeiro, dizer para os ouvintes que informação, se ela não for interpretada, ela é só uma informação. E informação, para gerar conhecimento, ela tem que ser interpretada. O que você está fazendo para nós aqui é apresentando uma informação e sustentando uma bela interpretação sociológica, social, por que não dizer socioeconômica? E também dizer que se você não tem um bom diagnóstico, como é que você vai enfrentar de fato os problemas que ainda nós temos? Por sinal, o Maranhão ainda continua sendo o último estado nos indicadores sociais. E aí você falou que a fome é um problema. Então, eu trago para você algumas questões que eu acho que tem muito a ver com o que você falou e está muito bem, muito pertinente, muito sustentável e com um forte argumento. O primeiro problema é a falta da transferência voluntária e o achatamento dos programas de segurança alimentar e nutricional por parte, como você caracterizou bem, de um desgoverno irresponsável e autoritário de Bolsonaro. Essa é uma questão que eu gostaria que você colocasse. Entre eles, o programa de aquisição de alimento, agora o Alimenta Brasil, né? Você pode falar que eu acho que tem propriedade de conhecimento sobre tal, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimento Escolar, que pega o MEC, e aí mexe com a questão das crianças. Que muitos vão para a escola, você falou da prisão, e eu lembrei, tem criança que, quando ficou fora da escola na pandemia, não tinha o que comer em casa, queria voltar para a escola porque tem que comer, que geralmente é uma exigência, principalmente das escolas de zona rural, de comunidades quilombolas e outras mais. Né? Esta é uma questão. A outra que eu acho que eu vou fechar aqui para a gente ir para outra parte, seria endividamento das famílias, principalmente de baixa renda. E aí hoje o que tu vê nos programas de governo é todo mundo prometendo que vai tirar a família do Serasa, que vai nos dar não sei o quê, né? Que tem a ver com essa ideia do valor da cesta básica. Quer dizer, se tu endivida a família, como é que ela vai comprar comida? E aí você que é estudioso, você sabe muito bem que a fonte do Diese já coloca que a cesta básica tem uma proporção altíssima e passa do salário mínimo, e você não consegue garantir uma família só com o salário mínimo, que vai ter que comprar comer, pagar aluguel, comprar gás. Então eu queria que você falasse um pouco dessas questões, e ainda tem outras que eu quero apimentar o teu debate, porque esse Papo Livre com o Silvio Bembem, vocês estão percebendo, está excelente, é mais um grande debate, um tema da fome, o tema da política de segurança alimentar. Eu estou feliz porque nessa condição hoje, de também estar disputando uma candidatura, eu quero absorver essas ideias e levar para o Congresso Nacional e fazer a defesa dessas temáticas, já que a nossa militância é comum, Riba, na defesa da justiça, da democracia e contra todas as formas de desigualdade e respeito às diferenças. Então, com você de novo a palavra. Você é professor. Então, vai faltar tempo para a gente comentar sobre todos os desmontos dos avanços que havíamos produzido. Você falou de alguns problemas estratégicos e eles só tinham sentido se concebidos dentro da lógica que o Brasil concebeu. Que o Brasil ensina para o mundo de que políticas públicas elas só têm efetividade se elas forem articuladas num sistema. Por isso o SUS para a saúde, o SUAS para a assistência social, o CISAM para a segurança alimentar nacional e o SNPCT, Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura também, que foi desmontado no atual desgoverno federal. E aí você fala do programa de aquisição de alimentos. Esse programa, gente, é um programa dos mais basilares, motivo pelo qual o Brasil saiu do mapa da fome, que era a ideia de fomentar, de um lado, a produção e de outro a aquisição imediata, para que não houvesse o que é prática habitual e voltou a ser da financiarização da produção. Daquela lógica que quem acaba ganhando é quem transforma o alimento não em comida no prato da mesa, mas em produto commodity. Coisas que a gente não tem tempo de falar, mas tem a ver com o fato das contradições, graves contradições do Maranhão. Ainda tem uns 20 minutos ainda. Das graves contradições. O problema é a minha dificuldade de síntese. Não, são tantas emoções, diria o velho Roberto. Mas é bom quando o Papo Livre provoca o entrevistado a falar. E aí as contradições do Maranhão. O Maranhão é agroexportador. Aliás, isso é a boca do atual desgoverno federal. Que muita gente boa embarca nisso. Nosso governo do Maranhão embarca nisso, o nosso presidente Lula também embarca nisso e não faz a crítica que o agronegócio merece ter. Interessa ao Maranhão exportar commodity
acumulando superávit financeiro e traduzindo no concreto, exportando soja para alimentar o gado holandês, que depois vai virar carne ou leite a ser vendido para o Brasil, o que o PA desmontava nisso? É que, em vez de financeirizar ou financiar a produção no agronegócio, financiava o pequeno produtor para ele produzir no fundo do quintal. E aí ele não ia vender para um grande produtor que depois ia vender para o Estado. Não, ele entregava diretamente. Era o programa de aquisição da agricultura familiar. É um programa de aquisição imediata. Eu te financiava, mas você é um agricultor que é vizinho da escola do seu bairro ou da escola rural do seu povoado. Em vez de você mandar para a prefeitura, que vai mandar para o Estado, através de uma empresa que terceiriza a alimentação escolar, você entrega direto. O produto é fresco, é imediato. E a criança, a família da criança educanda, exerce um controle social imediato. Mamãe, hoje nós comemos um abacaxi que foi produzido aqui na comunidade. Ela não vai ter o problema de dizer, recebemos um leite, que eu nem sei o nome, mas que veio comprado lá da... Isso vale para a alimentação escolar, e por isso a gente não admitia mais falar em merenda. Permita-me aqui uma jocosa lembrança da escolinha do professor Raimundo. Sim, não é? Sim. De triste lembrança porque tem a figura do seu boneco, né? Nós que engordamos muito, né? Também tem a ver com a insegurança alimentar, de comer muita coisa que a gente não devia comer. Parecemos o seu boneco que chegava na escolinha já procurando, e aí, chefia, que hora sai a merenda? Porque muita gente ia na escola para poder ter o direito de comer, que foi a contradição que você apontou. Então ele vinha à espera da merenda, não é? E a gente não admitiu mais falar em merenda. Por quê? Porque a merenda era o que suco com bolacha. Eu mesmo participei de escolas públicas que a merenda escolar, não sei nem se pode dizer essa palavra aqui, mas eu vou dizer, era o leite porrom, que era o mingau. Lembra? Aliás, nos presídios, hoje chamam a alimentação de carne, como é? Uma carne de monstro, que a gente nem sabe o que é. Alguém riu lá fora, essa triste coincidência, não é? Nós não admitimos mais falar em merenda, é alimentação escolar, porque em alguns lugares a única chance que a criança tem de ter uma alimentação de 2.540 quilocalorias, me corrijam as nutricionistas se eu estiver enganado, de qualidade, é na alimentação escolar. Por isso, durante a pandemia, e cuidado com a pandemia, porque a pandemia, durante muito tempo, serviu para legitimar tudo que é desgoverno. Não é culpa da pandemia, é culpa da pandemia. Sim, mas já não havia antes. A pandemia foi bode expiatório para todo tipo de... E agora é a guerra da Ucrânia. Que já existia. É a guerra da Ucrânia. Se nós tivéssemos uma CONAB eficiente, um programa de alimentação escolar eficiente, um programa de Auxílio Brasil, que agora virou moeda de troca, não é? Muitos lutaram para que ele fosse permanente, ele fosse, como você lembrou, na proposta do senador Suplicy, um auxílio permanente da renda básica cidadã, não é? E não seja um programa meramente emergencial. Se ele for deslocado das outras políticas, se ele não conversar com a reforma agrária, com a regularização das terras indígenas e quilombola, não é? Ele vai continuar produzindo. Nós vamos continuar produzindo as contradições, me permita só, mas não perder isso, que se eu sair daqui sem falar isso, eu não disse nada, não é? A contradição do Centro Tecnológico Aeroespacial de Alcântara. Pronto. Nós pagamos um alto pedágio social. Para ter Centro Tecnológico Aeroespacial em Alcântara, nós empurramos uma grande parcela de famílias quilombolas, até enquanto eu acompanhei, eram 312 famílias quilombolas que sequer tiveram a indenização irrisória que tinham direito por suas terras. Elas foram deslocadas compulsoriamente e elas foram para onde? Faça uma pesquisa, você que é um pesquisador, e você vai ver que a maioria delas vieram para as periferias de São Luís, onde nós passamos a ter graves indicadores sociais, inclusive de violência. Da Ilhinha, da Liberdade, da nossa querida Liberdade onde eu vivi. Pois é, eu tive o privilégio, Ribamar, de fazer mestrado na PUC, assim como você é filho da PUC, e lá
eu apresentei a minha dissertação sobre as palafitas da liberdade, por sinal, quando eu faço o trabalho de campo... Sabia não, pareceu jogo combinado. Eu identifico essa coisa que você falou, desse deslocamento forçado, das pessoas que estão saindo das suas terras rurais, lá do seu território, e vindo para morar na cidade, nas periferias. Entre elas, tu falaste muito bem, Liberdade é um bairro extremamente alcantarense, com gente da Baixada Ocidental, por sinal, minha mãe é de Guimarães, meu pai é de São Bento, eu tive agora com a minha equipe visitando Alcântara, visitando comunidades quilombolas, e observei, e quero fortalecer a sua fala, de forma muito pertinente, fortalecer todas essas mazelas, percebi, na verdade, em loco, como que essas pessoas ainda estão passando nessa cidade. E olha que a gente está lutando com isso há muito tempo. Eu diria mais os militantes, por sinal, aqui viva a Davi Quilombola, viva a Danilo, viva muitos outros militantes lá da causa da resistência. Eu tive com o Sérvulo Borges, que é uma pessoa fantástica, deu uma aula para nós, né, falando das comunidades quilombolas, falando justamente desse conflito entre a base de lançamento de foguete e justamente as comunidades que foram retiradas e a resistência pela defesa dos territórios. Eu acho que esse papo está muito, muito interessante. Vamos pedir que você volte em outro, mas não vamos terminar por aqui, não. Eu acho que você falou coisas muito importantes, eu estou levantando problema, no final você vai dar algumas pistas de como superá-lo. A outra questão que você vai tocar agora de volta é o endividamento das famílias, eu acho que você pode colocar de volta, e uma observação que a gente foi pesquisar e trazer para você. O Maranhão hoje tem 151 restaurantes populares, você é parte dessa construção do primeiro, em torno de 120 municípios atendidos, com 100 refeições dias. Né? Há um dado que a gente pesquisou, que por sinal está em torno aí de 2 milhões de pessoas são vítimas da segurança alimentar grave. A gente tem 7 milhões de pessoas no Maranhão. Faz uma analogia dessa questão, porque lá atrás, quando a gente vai pegar os dados da Caixa Econômica, eu peguei isso na minha pesquisa lá de 2013, 2012, 2013, nós já tínhamos quase 1 milhão de famílias maranhenses dependendo do Bolsa Família, o que correspondia a 958 milhões, aí tu calcula, uma família com 4 pessoas, ou 3, vamos lá botar para 3, porque nós somos com 3 filhos, mas tem família que tem 4 ou 5. Você tem quase aí 4 milhões, por exemplo, 3 a 4 milhões de pessoas numa dependência de programas sociais, de subsídio de transferência de renda. Então, eu queria que você abordasse isso, justamente fazendo esse link com tudo isso que você falou. O Bolsonaro desativou o Conselho Nacional de Segurança, onde a sociedade civil era forte, ele não permitiu essa tua recondução, é um símbolo de resistência, fato, eu quero aqui viva a sua recondução e de outros grandes lutadores em defesa dessa política, e aí eu queria que você fizesse essa analogia, e aí você já trouxe para mim a ideia da insegurança do campo, da violência contra as comunidades quilombolas tradicionais, o conflito volta, e isso tem a ver com um tema que quem defendia muito era seu amigo, era meu amigo, mas era mais seu, e de Helena Hilly, que era o nosso saudoso Plínio de Arruda Sampaio. Parece que era um dos únicos que defendia a reforma agrária, que hoje ela saiu da pauta. Então, é um monte de coisa que eu sei que você vai dar conta de fazer síntese, mas se não tiver, a gente vai ter outras rodadas. Mas eu quero provocar aqui no Papo Livre e aproveitar a sua brilhante competência e acúmulo nessas questões para falar para os ouvintes, e esse programa eu acho que vai dar o que falar. Então, Sérvulo Borges, primeiro um cumprimento ao nosso companheiro Sérvulo Borges, que naquela época, em 2000, nos acompanhou quando teve uma visita de uma comissão da Comissão de Direitos Humanos e Relações Internacionais da Câmara, entre eles a então deputada federal Heloísa Londrina. Aliás, é deputada federal até hoje, firme e atuante. Oxalá que seja reeleito. Viva a Heloísa Londrina. Viva a Heloísa Londrina, viva o Sérvulo Borges. Mas me fez lembrar um depoimento do seu Manelão. Eu não vou lembrar que comunidade era seu Manelão. Mas isso está no nosso relatório, porque eu, com o saudoso companheiro Salvador Jacques Fernandes, que descansa na eternidade e nos ilumina nessa luta, fomos os relatores daquela reunião. E naquela reunião, o seu Manelão disse uma coisa: olha, aqui tinha gente que comia camarão desse tamanho e foi mandado para passar fome na periferia de São Luís, em nome do Centro de Lançamento de Alcântara. E aí, fazendo toda uma rebuscada pelo que você disse, permita-me aqui, tive uma recaída seminarística, teológica, eu também sou de formação seminarística, teólogo. Mas era padre. Teólogo. Diz aí pra gente. Teólogo, eu não cheguei a padre porque eu descobri que uns nascem para ser padre e outros para padre ser. Permite uma risoterapia que a gente precisa nos dias atuais. Verdade. Não é? Mas como teólogo, professor de teologia que fui de alguns ilustres padres, entre eles o padre Ribamar, que muito nos honra, dizer que eu fui professor de eclesiologia dele, como de outros bispos aqui no Maranhão também, e outros padres e freiras. Mas eu tive uma recaída para dizer o simbolismo, mesmo para quem não crê no cristianismo como inspiração divina, como doutrina social,
Não é? Não despreze que o cristianismo e a Bíblia são livros milenares e que traduzem sabedoria. Não é por acaso que aquele Senhor que disse em João 10,10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, não era qualquer vida dessa severina que se morre de doença antes dos 10, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco a cada dia. Essa última parte não é do João 10,10, não é da Bíblia, mas é de João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina. Mas por que eu estou usando esse simbolismo? O simbolismo que reúne nós, sobretudo na fé católica, do pão, de Deus que se fez pão e que se dividiu. Não é um mero simbolismo. Porque o pão que nos reúne na mesa, ele é agregador da família. E aí tem um ditado popular da sabedoria dos nossos ancestrais, que diz que em casa falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Infelizmente, onde falta Verdade, pão, o dito popular fantástico. a fome é desagregadora. Por isso, aqueles que são excluídos da cadeia de produção e de consumo, só sobra para eles uma cadeia, que é aquela que nós visitamos, de norte ao sul do Brasil. No hiperencarceramento, porque o Brasil saltou misteriosamente de 700 mil encarcerados para 900 mil. É uma nação inteira que está aprisionada no Brasil. E quem, não por mera coincidência, é aquele que são herdeiro de uma dívida social que o Brasil não pagou, de uma desagregação que nós herdamos da escravidão. Por isso se repete tratamento cruel, desumano, degradante e tortura no sistema penitenciário. Eu acabo de fazer e defender o meu mestrado na UNB, como você anunciou, não é para exibir currículo. Mas muito importante. A Mas qualificação, é para ela dizer é que eu escolhi, entre outros tantos temas, a conquista do direito humano à alimentação adequada, que foi duramente conquistado como direito constitucional, isso que acabamos de ler. Mas, ao mesmo tempo, em paradoxo a isso, a alimentação como vetor de tratamento cruel, desumano, degradante e tortura. Sim, porque quando eu comecei na pastoral carcerária com 19 anos, lá no Carandiru, aquele do filme, Sim. Eu fiz pastoral carcerária lá, quando nós, pelo Instituto de Estudos de Violência da PUC, começamos a desenhar o primeiro manual do direito dos presos, sim, porque a pessoa presa tem direitos também, constitucionalmente garantidos, ela está privada de ir e vir, mas não pode estar submetida à tortura. Nós procurávamos, lá no Carandiru, como nos demais, a gente procurava hematoma, sangramento, sinais de ferimento, de tortura, tratamento cruel, desumano. Agora não precisa disso. Sabe por quê? Porque se sofisticou o sistema de tratamento cruel, desumano, degradante e tortura, que a alimentação é um vetor de tortura. Sabe qual é a reclamação que nós mais ouvimos no Brasil afora? A segunda maior? A alimentação. E muitas vezes a alimentação, que por lei é garantida no PAT. A pessoa que é custodiada, ela passa a ser dever do Estado garantir o seu direito à alimentação. E ela, por isso, ela deve... o per capita é de 4.080, se não me falha a memória, me corrijam se eu estiver enganado, de alimentação por mês. E a maioria delas não vê esses 4.080, que para na mão da empresa terceirizada. E para finalizar, e eu não posso deixar de dizer isso, qual é a maior contradição? Muitas vezes para nas mãos de pessoas que deviam estar do outro lado da grade. Dou-lhes um exemplo. Quantos nós temos presos pelo crime do Helicoca? Não estou falando daqueles 39 quilos de cocaína que o assessor presidencial levava no avião do Bolsonaro, não. Eu estou falando daquele do 500 quilos do Helicoca que saiu no avião do Zezé Perrella de um aeroporto do Aécio Neves. Mera coincidência. Porque todos eles estão presos. Eu não tenho notícia de nenhum. Sim, exatamente. 500 quilos. Mas tem gente presa com 200 gramas de maconha no sistema penitenciário. E passando fome. E por que eu usei esse exemplo e não posso deixar de usar? É porque a família do Zezé Perrella enricou no governo do Aécio Neves vendendo alimentação no sistema penitenciário de Minas Gerais. Olha o paradoxo. Quantos deles estão presos? Eu não tenho notícia de o que eu queria... A seletividade penal. O que eu queria associar para você inspira trazer questões muito candentes e muito fortes. Eu tive na família um sobrinho que foi penalizado por esse tipo de narrativa muito bem descrita por você, né? Um jovem de 23 anos que foi capturado
pelo mundo da droga, da pequena droga, do consumo pequeno ali, e foi preso, teve que tirar as pressas da penitenciária de Pedrinha, e que de fato não foi torturado naquelas velhas rebeliões que havia lá na Pedrinha, porque um dia antes eu tinha conseguido tirá-lo daquela cela que aconteceu a rebelião. E ele veio morrer depois, com 2 tiros na cabeça na Coab. Eu até divulguei isso nas redes sociais, e teve pessoas que viram a minha dor, o sofrimento da nossa família. E até hoje, quando eu falo, assim como você está falando, eu dou esse exemplo. Como a gente está perdendo nossos jovens. E você falou da segurança, associado a essa questão da insegurança alimentar, do porquê da necessidade de levar as pessoas da miséria, da pobreza. E eu trago aqui um outro grande baluarte, nosso amigo, teu amigo, militante, companheiros nossos de grande luta, que é o Domingos Dutra, que quando foi deputado federal, participou da CPI do sistema carcerário, você lembra? Fez uma publicação excelente, por sinal, eu acho que convido aqui a gente, quem sabe, pensar juntos, a resgatar esse trabalho, e você já com um trabalho de mestrado para publicar, né? E eu acho que esse trabalho de Dutra deve ser retomado, porque ele vai para esse ponto que você coloca, visitando as cadeias, como você fez a visita na condição de conselheiro, no combate à tortura, e vendo quem era a cor, qual era a cor das pessoas, qual era o nível social, a classe social que estavam ali nesse estágio de marginalização, de exclusão. Tá? Então, assim, colonização, conservadorismo, escravidão dos africanos, nossos africanos negros, né? Dessa elite, a do atraso, que fala muito bem o Gessé, na sua obra fantástica, Elite do Atraso, que não se preocupa, de fato, com essas questões que a gente está falando de políticas estruturantes. Então, eu estou dando esse pitaco aqui no Papo Livre, que é assim mesmo, como se você me alimenta, eu te alimento, e eu fico inspirado também nas suas falas. Então, já chegando aqui por uma reta final, não mais para findar, de fato, porque você tem muita coisa, eu acho feliz de estar escutando você nesse sentido. A gente já falou desse tema. Vamos pensar aqui, qual a saída possível? Acho que você falou coisas assim muito fortes e que talvez eu, nessa condição aqui, de estar fazendo esse papo contigo, na condição de estar concorrendo a uma disputa eleitoral, estar apostando na vitória do Lula, presidente da República, estar apostando numa continuidade de políticas exitosas de governos que possa tirar o Maranhão dessa sina da desigualdade, da exclusão, do mapa da fome e também de outros indicadores sociais. Então, qual a saída possível? E aí, quando eu falava para você na abertura do programa, e eu dialogando com outras pessoas especialistas dessa perspectiva para falar com você, claro, não podia deixar de me preparar, e ele falava o seguinte, entre eles o Luiz Fernando, nós precisamos retomar as câmaras intersetoriais, que ela funcione plenamente, nós precisamos apoiar as conferências, né, ouvindo a sociedade civil, como tu falaste, como instância de controle social, né, mais que o governo tenha dê mais apoio de verdade a esses segmentos, né? E uma outra questão importante, não menos importante, você deve saber, é que o Maranhão parece, segundo a informação que eu tive, foi escolhido como local de realização da Conferência Nacional de Segurança Alimentar em 2023, o que para a gente é muito interessante estar aqui com essa conferência, e eu acho que você vai ser, se não for palestrante, deve ser conferencista, quero pelo menos ser ouvinte ou participante, e pensar como que essas relações de setores estratégicos têm a ver para, eu acho, para conseguir reduzir, né, mitigar essas desigualdades, que seria a agricultura familiar, meio ambiente, saúde, pesquisa na área de nutrição e a educação, que é o elemento que passa até a ser mantra com nossos discursos políticos, né? E efetivamente não se realiza, não chega até as populações mais pobres que mais precisam. Então eu fiz aí um apanhado para você fechar e a gente ir chegando para a nossa reta final. Olha que eu fiz uma viagem aqui, por sinal, eu quero mostrar aqui para os ouvintes que eu não vim despreparado. Eu trouxe a minha pesca, porque se eu fosse falar com o Ribamar, eu sabia que ele ia dar um show e eu ia ficar meio aqui, pô, esse cara não sabe nada e tal, então eu estou aqui municiado com a minha coordenação para dizer, olha, eu fui buscar informação. E estou com o currículo do homem aqui também, gente. Eu não vou ler todo, não, porque, como ele disse, ele não está vendendo currículo, não. Então, gostaria que você fechasse, meu nobre companheiro de luta, e quero continuar aprendendo e bebendo nessa fonte de sabedoria que você está explicitando para nós. Com você a palavra. Então, essa pergunta, ela teria múltiplas respostas. É uma pergunta de alternativas múltiplas. Que eu disse, qual a saída possível? Mas eu, estando na Universidade Federal do Maranhão, que hoje nos acolhe, e estando com pressa para chegar numa reunião na reitoria da Universidade Estadual do Maranhão, onde existe uma mobilização dos estudantes, e de tudo que eles reivindicam, eu queria aqui hipotecar minha solidariedade a ele. Nossa solidariedade. E está a pauta de um restaurante universitário funcionando em 3 turnos, porque os estudantes da noite não têm acesso. Mas eu não vou me delongar nisso para dizer que começo por aqui pagando um pedágio social, um digno pedágio social.
universidades públicas foram destruídas no atual governo federal. E não existe possibilidade, não existe saída que não seja pela educação. A educação liberta. Então, um dos ganhos indiscutíveis que nos fizeram chegar no governo Lula e governo Dilma a sair do mapa da fome foi o investimento massivo, do qual nós somos beneficiários. Sim. Seja através do sistema de cotas, seja através do ProUni, do FIES, seja na criação dos campos universitários com inclusão socioprodutiva e econômica daqueles que estavam excluídos da cadeia de produção e de consumo. Não existe segredo, o segredo é a inclusão. Tem muita gente que vai passear nos Estados Unidos, tem gente que ainda me diz, como me disse, se o Lula ganhar, eu vou para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, uma vez tu aprende alguma coisa aí nos Estados Unidos. Aprende da luta do povo negro nos Estados Unidos. Houve Angela Davis nos Estados Unidos, que dizia que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu quase diria que não basta você não votar no Bolsonaro, é preciso tomar votos do Bolsonaro. É preciso vencê-lo em primeiro turno. Para dizer que não existe outro lugar para eles. Nós um dia vamos visitá-lo na cadeia, porque ele sim merece estar preso. E nós vamos defender os direitos humanos dele para ele saber o que é o valor, a importância dos direitos humanos. Não é? E eu estou fazendo todo esse percurso para dizer que não existe outra possibilidade que não seja reestruturar. Mas aqui também reestruturar a mentalidade da nossa magistratura, sim, porque nós chegamos ao golpe que chegamos, sim. Graças a um sistema de justiça seletivo, não é? Isso quando você faz alusão a 2016. O golpe da Dilma, que foi culminado com uma relação jurídico-política, né? Também com Jacques. Vimos tanta coisa, nós vimos juízes, e é preciso que se diga juízes que eu conheci de origem pobre e negra, como nós, que deu liminar de desapropriação de terras vintenárias à antevéspera do Natal. Tenho fotos e documentos sobre isso. Numa área que nem era área de judicância dele. Ele era juiz em Caxias e deu uma medida de desapropriação. Não era competência. Não era competência dele. Como o juiz Moura era incompetente. Exato. Pessoal e juridicamente competente. E sequer foi punido. Se for punido agora é com uma aposentadoria compulsória. Ganhando mais aposentado do que nós tudinho junto aqui, talvez. Moral da história. Mas não existe outra possibilidade. E por que eu fiz isso? Precisa repensar o modelo de formação da magistratura, precisa repensar o modelo de formação do nosso magistério também. Porque eu tive aqui na UFMA, vim às pressas para participar da formatura, colação de grau de uma afilhada minha que colou grau em Direito agora, neste mês. E que tristeza foi ouvir os discursos aqui na UFMA, aqui, nesse prédio. Porque parece que eu estava vivendo assim, no terceiro mundo, paraíso, no primeiro mundo, no paraíso, todos os problemas resolvidos. Ninguém falou, nem o vice-reitor desta universidade falou do desmonte que foi praticado contra essa universidade. Da ausência de recursos, de não ter concurso público, de professores aqui talvez ter, como nós lá, assumindo cadeira de 3, 4 professores, porque não tem professor. Questão do substituto. Não é? Que isso está sendo um elemento bastante criticado também na UEMA agora recente. Né? E esse desmonte praticado. Ou seja, só haverá possibilidade para o Brasil se nós reconduzirmos o Brasil a um Estado democrático de direito. Porque se há uma coisa que o atual desgoverno federal foi vitorioso, foi no desmonte praticado. Ele governou pelo desmonte. E nós temos... E quem entende bem de construção, eu não sou dos melhores, mas já disse que é mais fácil construir uma casa do que reconstruir dos escombros. E nós vamos ter que reconstruir dos escombros. E precisamos de cada um que se engaje afetivo e efetivamente nesse projeto. E é inconcebível que a gente tenha pobres dependendo do Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, e defendendo um desgoverno que desmontou a política de segurança alimentar nacional. É inconcebível que a gente tenha beneficiários do programa de alimentação escolar defendendo quem desmontou a política de alimentação escolar. É inconcebível que tenha gente beneficiário do ProUni ou do programa Ciência Sem Fronteira defendendo quem atacou as universidades da forma que atacou. É inconcebível. Então não existe, nós estamos numa eleição plebiscitária.
Então, a gente não pode investir tempo que não seja em dizer que esse modelo está reprovado e nós devíamos reprová-lo em primeiro turno, não é? Para que a gente tenha a chance de respirar áreas de mudança, de segurança alimentar e, por consequência, de segurança pública, de justiça e paz para todos. Opa, muito gostei. Assina embaixo essa carta de final aí de defesa de um Estado democrático de direito, nós que assinamos a carta, enfim, e dizer para você o seguinte: muito obrigado, agradecido. Vamos fazer uma reprodução interessante desse momento que a gente dialogou, um papo muito interessante, de muito conteúdo. Então, ficamos aqui com mais um Papo Livre com Silvio Bembem, com nosso grande amigo, filósofo, mestre em economia, mestre em direitos humanos e cidadania e especialista em economia solidária. Quer dizer, um homem que sabe o que está falando, porque não só estuda do ponto de vista teórico, mas pratica. É a praxis real que sempre defendeu o nosso Paulo Freire. Então, viva todos os nomes que você citou. Viva uma saudação aqui ao Salvador Fernandes, que você fez memória e era nosso amigo também. Então, portanto, gente, Silvio Bembem, sou do bem, 4013, Corribamar Araújo, no Papo Livre, falando de política de segurança alimentar e nutricional.